Fiscal 5 mandou aqui pra gente. Bom dia, nunca enviei o estoque do SPED contábil. Retificar as declarações anteriores ou arrumar nas próximas declarações? A incorporadora abriu em 2021 e possui 3 obras em andamento. Vamos lá, fiscal 5, né? Vamos lá, fiscal 5. Cara, quando a gente fala de SPED contábil, só por uma questão de precisão de nomenclatura, livro diário não se retifica, se substitui, tá? É só para alinhar, né? E toda vez que eu alinho o vocabulário, tem 2 funções. Uma é que vocês treinem usar o termo específico que é utilizado para aquilo mesmo, né? Porque isso denota excelência técnica, tá? Pode perceber o seguinte, quando você está falando com alguém que não entende direito do assunto, a pessoa usa termos genéricos. Quando você está falando com uma pessoa especialista no assunto, ela usa os termos precisos para aquilo. Tá? Então, claro, às vezes você dá um downgrade no teu vocabulário para não ficar com excesso de tecnicismo. Né? Quando você está falando, por exemplo, com um leigo, quando você está falando com o teu cliente final, que é o empresário, que não é contador, não é advogado, etc., você dá uma baixada no nível técnico da tua linguagem para ele entender com mais facilidade. Mas você faz isso de forma proposital. Né? Agora, quando eu falo de livro diário, eu falo de substituição de livro. Eu não falo de retificação. Retificação eu falo de declarações. E o SPED contábil não é uma mera declaração. O SPED contábil é o livro diário enviado. Né? Então a gente precisa separar isso, ok? Né? Como o nome aqui está fiscal 5, ou seja, é uma pessoa, estou imaginando, é uma pessoa que só trabalha com fiscal, não trabalha com contábil. Então, na cabeça dele, se é um arquivo que envia para o SPED, é uma declaração. Se é uma declaração, é retificada. É o que a gente lê na pergunta, né? Nunca enviei o estoque do SPED contábil. Retificar as declarações anteriores ou nas próximas declarações. Né? Toda a linguagem está voltada para o fiscal. Por isso, inclusive, que eu acho muito importante ter essa visão articulada de contábil e fiscal, né? Para a gente não cometer essas gafes. Onde é que isso pode virar uma bola nas costas? Imagina que você está numa reunião, né? Você que é o contador da empresa e um outro profissional que está querendo pegar esse cliente para ele. Aí você solta uma frase com uma palavra mal colocada, com uma expressão imprecisa. A pessoa pode, naquele momento, usar isso contra. Né? É igual se falar de sócio oculto. E, sócio oculto em SCP é linguagem ultrapassada. Né? Você falar de patrimônio de afetação para construtora, linguagem imprecisa. Né? Patrimônio de afetação ocorre numa incorporação ou num loteamento. Né? Atividade de construção é outra coisa. Para leigo é tudo mais ou menos parecido. Entre especialistas, não. Tá, gente? Esse cuidado de linguagem é tanto para eu preparar vocês para se tornarem cada vez mais especialistas, e não só serem especialistas, mas demonstrarem ser especialistas, como para proteger vocês de uma pessoa mal intencionada. Ela recebe uma mensagem dessa, ela pode usar agora, né, falando de oratória, ela pode usar aquele argumento ad hominem. Né? Ao invés de atacar o argumento, ela ataca o argumentador. Ela te desclassifica porque você falou de um jeito impreciso. Isso acontece o tempo todo, né? Uma questão de retórica tradicional. Tá? Então, só estou dando essa deixa. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês não acharem que é só encheção de saco do Caio. O Caio vem aqui pro webinar e fica esculachando a gente, não vou perguntar nada. Cara, tudo isso aqui é bom que vocês coloquem, porque aqui a gente está num ambiente seguro. Aqui é o ambiente de não só responder a dúvidas sobre o assunto, mas tentar ajudar vocês a se tornarem profissionais cada vez melhores, que demonstrem ser profissionais cada vez melhores também, tá? Então é sempre, de verdade, assim, isso é sempre falado com muito carinho para vocês, porque eu quero poder indicar vocês para quem me procura querendo uma contabilidade.
né? Vocês são a extensão do meu trabalho. Então eu quero que vocês sejam os melhores possíveis, tá? Nesse sentido. Mas voltando, agora vamos para a dúvida, né? De novo, né? Tenho a meta-resposta, né? Ou seja, a resposta da resposta, para além da resposta, e agora que a resposta tecnicamente falando. Vamos lá. O SPED contábil pode ser substituído? Pode. Quando que ele pode ser substituído? Quando a coisa que vai ser corrigida não é passível de correção por lançamento extemporâneo ou retificação de erro. Então, vamos lá. Pô, eu fiz um lançamento no ativo que era para estar no passivo. Cara, isso se corrige por retificação de erro. Ah, eu deixei de lançar uma nota fiscal. Isso se corrige por retificação de erro. Ou ajuste de exercícios anteriores ou lançamento extemporâneo são sinônimos aqui nesse caso, né? Então isso não justifica uma substituição de livro. Agora, eu enviei um livro do tipo G e, na verdade, eu deveria ter enviado um R mais E para demonstrar o meu livro de registro de inventário. Pô, isso aqui eu não consigo corrigir por lançamento extemporâneo. Então isso justifica uma substituição de livro. Sendo um caso elegível para substituição de livro, até quando eu posso substituir o livro? Eu posso substituir a ECD, o livro diário mandado através da ECD, até o prazo de entrega do próximo livro, né? Ou seja, se ainda não estourou o prazo de entrega desse ano, eu ainda posso substituir o do ano passado. Ah, e o do retrasado? Esse já era, esse não tem mais como substituir. Dito isso, eu entendo que o teu caso era devido entregar livro inventário. Eu nunca entreguei, eu posso substituir o livro do ano passado, se eu ainda estou dentro do prazo de entrega, porque é uma coisa que não dá para ser corrigida por lançamento extemporâneo. E essa vai ser a justificativa do meu termo de substituição, tá? Então, o ideal seria fazer a substituição, sim. Ah, eu não consigo mais. Beleza, então você corrige daqui para frente, né? Lembrando que você vai ter uma distinção, né? Num ano vai ser um livro G e no outro vai ser livro R mais E. Aí isso compromete a recuperação de um ano para o outro, beleza? Mas não é um problema em si, é só uma característica.